Olá, eu sou a Laísa, esse é o Passe Adiante e esse vídeo está sendo gravado uma semana antes da remoção de um cisto que tomou conta de um ovário e de uma trompa. Se você é novo por aqui, nova por aqui, peço que já se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, dá joinha no vídeo, salva o link, manda para as pessoas depois. Que todo esse processo de descobrir que tenho um cisto que meu organismo não foi capaz de desfazer sozinho, que é o que normalmente acontece. Toda mulher desenvolve cistos no ovário entre um ciclo e outro, e a programação normal é o seu organismo desfazer aquilo lá. O meu não desfez, então a gente vai ter que tratar isso. E é uma coisa que mexeu bastante comigo, porque eu me vi diante da possibilidade de não poder ser mãe de filhos humanos biológicos. E aí eu percebi que eu passei uma vida toda falando que eu jamais ia querer ser mãe. E quando esse negócio caiu no meu colo, eu pensei, será que eu realmente não quero ser mãe de filhos biológicos meus? E se eu realmente não quero, esse não querer, quanto dele é de mim e quanto dele é reflexo de uma criação, digamos assim, né, capacitista que eu recebi e com a qual eu tenho que lidar todo dia. Porque é muito comum que as pessoas achem estranho gente com deficiência querer ter filhos. O que a gente mais ouve é: ah, mas vai ser muito difícil. Como assim você vai criar essa criança? Como isso vai ser feito? Quando que, assim, as dificuldades que pais e mães com deficiência vão enfrentar não são tão diferentes assim do que aquelas que pais e mães que não têm deficiência enfrentam, porque eles já sabem lidar com a deficiência, eles já estão adaptados àquilo lá. Então, não é como se fosse ser uma coisa de outro planeta em função da deficiência, sendo a deficiência uma condição com a qual a pessoa já está acostumada. Eu acho que é mais a questão do medo de qualquer pai e mãe de primeira viagem tenha. Tipo, como que eu vou saber se o choro é de fome, ou se é de cocô, ou se é de cólica, ou qualquer outra coisa? Não é medo de, oh meu Deus, como que se eu deixar essa criança cair? Se eu for surdo e não ouvir ela chorar? Se um monte de coisa. Porque também a criança percebe as limitações que o pai e a mãe vão ter, e a criança vai achando meios e mecanismos de se adaptar àquilo. E eu digo isso pelo Bento, meu afilhado, que tem 2 anos e pouquinho, e por outras crianças com as quais eu convivo ou com as quais eu cruzo por aí. Elas olham com um certo estranhamento, uma certa curiosidade, mas o bom da criança é que você consegue explicar para ela e ela aquilo que era estranho deixa de ser estranho. O Bento, ele tem a capacidade de fazer coisas de propósito para eu não ver, para depois vir me cutucar e falar: Lala, Bento tá fazendo isso. Porque ele sabe que eu não tô vendo. Eu já expliquei pra ele que eu não tô vendo. Mas ele sabe que ele também não pode fazer coisas sem me avisar. Ele sabe que quando eu pergunto onde o Bento tá, ele não pode só falar tô aqui. Ele tem que falar na sala, na cozinha, alguma coisa assim. Então as crianças, elas se adaptam, né? E aí tudo isso aconteceu muito depressa. E num período de 2 meses, que foi quando a gente identificou esse cisto, e para quando conseguimos marcar a cirurgia e tudo mais, ele cresceu bastante, ele vascularizou demais, então existe uma possibilidade de no dia da cirurgia tá ainda maior e tá de fato com outras partes comprometidas que não o ovário e a trompa. Isso é uma coisa que me assusta e preocupa, mas eu quis dividir isso. Primeiro, porque sim, eu quero atenção,
Não é mesmo? Olha só. Só que eu não quero atenção simplesmente por uma questão de carência, né, digamos assim. Mas uma atenção pro fato da gente precisar cuidar melhor de si mesmo, né? A gente não faz consultas de rotina normalmente. Esse cisto eu descobri numa consulta de rotina. Então a gente precisa estar sempre atento aos sinais que o nosso corpo dá. E mesmo que o nosso corpo não dê sinais muito claros, o meu, por exemplo, não deu em relação a isso, a gente tem que estar sempre de olho, porque o que acontece comigo? Esse rolê começou, a gente acredita, né, depois de tentar identificar como tudo isso se deu, né? Em março deste ano, eu coloquei e removi o DIU, o Mirena. Coloquei, ele não ficou no lugar, logo removi, porque eu tenho o útero retrovertido. Segundo o meu ginecologista, um útero canhoto. Ele devia estar virado, meio que viradinho para um lado, ele está virado para o outro. Então é comum que mulheres que têm o útero assim não consigam ficar com o Mirena no lugar, e em casos mais extremos essas mulheres não que elas não vão conseguir ter filhos, mas elas vão ter maior dificuldade para engravidar. E aí, nesse processo de tira, coloca Mirena, não dá para saber se foi no tirar ou no colocar, houve uma lesão. Essa lesão inflamou e essa inflamação virou esse cisto que está crescendo, que a gente quer muito que seja só isso. Pode não ser. Tem a possibilidade de não ser essa hipótese do processo inflamatório e pode ser um caso de câncer. A chance é bem pequena, mas ela existe. Então é mais uma coisa com a qual eu tenho que lidar. Então tá, em março tirei e coloquei Mirena. No fim desse mês de março eu fui pro hospital com muita dor abdominal e eu nunca ia pensar que, olha, talvez fosse legal fazer uma ecografia. Eu inclusive falei pro médico que me atendeu e, olha, eu tirei o Mirena tem alguns dias. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Ele simplesmente falou, não, imagina, não tem nada a ver. É bom fazer um parênteses aqui, que o médico em questão, ele nem olhou na minha cara. Ele estava me atendendo com o celular na mão. Eu mostrava onde doía, ele nem tchum. Então, assim, médicos e médicas de emergência, vamos ser um pouco mais atentos, né? Então, nesse dia que eu tava na emergência, inclusive Lala, obrigada de novo por ter estado comigo nesse momento. Lala vai estar vendo esse vídeo. No fim das contas, trocou o médico, né? Mudou o plantão. Aí a médica pediu mais exames, realmente confirmou que estava tendo um processo inflamatório muito forte no meu organismo, mas não conseguiu identificar do que era. Eu não tinha por que pensar em passar pela ginecologia, já que não havia a menor possibilidade de eu estar grávida nem coisa assim. Então ela chegou à conclusão de um diagnóstico de inflamação do diafragma. E segundo ela, a gente chega nesse diagnóstico depois que a gente elimina todo o resto. Beleza. Cheguei em casa com esse negócio da inflamação do diafragma, tomei os remédios que ela mandou tomar, a dor melhorou. Um pouco tempo depois, né, eu voltei no ginecologista, que eu tinha que voltar pra ver como é que tava, agora sem Mirena. E aí pra voltar a tomar o anticoncepcional, porque aí nesse tira põe Mirena e fiquei sem tomar anticoncepcional. Aí voltei a tomar o anticoncepcional e não tava resolvendo, não tava cortando a menstruação, a minha pele tava horrível, ela continua horrível, porque eu estou sem pílula desde então. Isso está um saco, eu quero dizer. Não só pelo ciclo desregulado, mas pela pele horrível, o humor extremamente instável. Então, assim, bem ruim, entendeu? Eu tenho pena das pessoas que têm convivido comigo em alguns momentos desse período, porque eu não estou sendo a melhor versão de mim mesma, definitivamente. E aí eu voltei no ginecologista pra falar, olha, não tá resolvendo esse negócio aí.
E aí, nesse dia, ele falou, então vamos suspender e vamos fazer nova ecografia. Fizemos nova ecografia lá no consultório mesmo. Ele falou, olha, tem um cisto aqui. Ele é bem grande. E eu vou te pedir mais exames. Você vai continuar sem tomar o anticoncepcional pra gente ver o que é. Aí ele pediu os exames de sangue, pediu uma ressonância, pediu uma outra ecografia. Fiz esses exames todos, levei pra ele. Ele falou, olha, tá bem maior em relação à última vez que você teve aqui. Tipo, a consulta em que esse cisto foi identificado foi no início de julho. Eu cheguei lá com os resultados em que ele disse que estava bem maior no começo de agosto. E aí ele falou, a gente precisa remover. Vou te indicar para o meu colega que faz esse procedimento e você volta aqui depois que tiver esse cisto removido. Procurei o colega dele, uma pessoa incrível. Eu queria que todos os médicos fossem assim. Ele é Dr. Fernando Mota. Posso até deixar os contatos das clínicas onde ele atende aqui embaixo, para quem é de Brasília e estiver precisando de um ginecologista topzera. Ele foi extremamente cuidadoso, respeitoso e didático desde o primeiro momento. E muito acessível, assim, em termos de precisar falar, tirar dúvidas pelo WhatsApp, qualquer coisa assim, ele sempre tá disponível. Então, isso é muito bom, né? Que dá uma confiança para você que tá passando por esse momento complicado. E eu tô ansiosa, eu tô documentando isso no Instagram. Então, você que tá vendo esse vídeo, talvez tenha acompanhado as lives. A ideia era, inclusive, juntar todas as lives num grande vlog, mas aí eu descobri que vai dar trabalho fazer isso. Salvar lives do Instagram não é uma coisa tão simples quanto a gente imaginou que fosse no início. Então, estamos fazendo esse vídeo antes da cirurgia para falar um pouco sobre como tá sendo. E aí eu vou fazer um outro vídeo depois da cirurgia para contar o que aconteceu, como é que foi. Eu acho que por hoje é só. Deixem seus comentários. Passem esse vídeo adiante, não no sentido de, ó, pobre menina cega agora sem ovário. Não é isso. Passa esse vídeo adiante para mostrar para as pessoas como é importante a gente estar sempre se cuidando, ouvindo o nosso corpo e prestando atenção nas coisas que a gente quer para nossa vida e tentar focar no que a gente realmente quer, que é nosso, não quereres que são resultado de influências externas, né? Se eu não tivesse uma deficiência, provavelmente eu jamais teria... Jamais também é meio demais, mas assim, talvez, é provável que eu não tivesse esse receio de achar que eu não posso ser mãe, no sentido de não sou capaz de, não sou apta a, pelo fato de não enxergar, porque eu enxergaria, então isso não seria um impeditivo, mas como que eu, enquanto pessoa que tô aqui militando pela equidade, militando por justiça, posso virar e falar, eu tenho certeza que eu seria uma péssima mãe porque eu não enxergo. Eu tô traindo tudo o que eu defendo e eu tô traindo a mim mesma. Então esse negócio todo me fez admitir pra mim mesma que sim, eu tenho vontade de ser mãe de bebês saídos da minha barriga. Talvez isso não aconteça, talvez aconteça. E sim, isso é assustador. Sim, se eu não puder ser mãe, eu vou mãe de filhos biológicos, né? Eu vou ficar chateada, eu vou ficar triste, porque existe uma diferença bem grande entre você escolher, olha, não vou parir, e o universo, Deus, demônio, karma, como você quiser chamar, decidir pra você que não, você não vai. E pronto. É muito ruim e sofrido quando a escolha é tirada da gente.
é muito importante ter escolha e é muito importante conhecer as alternativas, conhecer as consequências, conhecer os riscos, os ônus, os bônus. Então eu acho que é por isso que esse vídeo tem que ser passado adiante. Não só porque eu tô aqui mendigando likes e atenção. Porque eu tô fazendo isso também. Seria hipócrita se eu dissesse que não. Mas por esse outro lado, essa perspectiva complementar aqui desse negócio. Então é isso. Na semana que vem eu volto pra contar como foi. Isso supondo que eu estarei viva. Mas se eu não estiver viva, porque é uma cirurgia, gente. Eu posso morrer enquanto tô gravando o vídeo, que dirá no centro cirúrgico sendo aberta, não é mesmo? Mas se eu não estiver viva na semana que vem para contar como é que foi, alguém estará aqui para dizer o que aconteceu. Então vocês não se preocupem, tá? Que vocês vão ficar informados. Eu achei importante dividir tudo isso com vocês por todas as razões que eu falei. Então, se você acompanhou as lives, muito obrigada. Você que está vendo esse vídeo, muito obrigada. Você que gasta um pouquinho do seu tempo comigo e com as coisas que eu tenho para dividir, muito obrigada. Eu não tô aqui, tipo, falando seja grato por tudo, porque, né, a gente sabe que eu não sou assim, eu sou uma pessoa que reclama até bastante. Mas é isso. Até a próxima. Se Deus, Alá, Buda, se o universo quiser.